Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu para o Cruzeiro por 2-0 no Newton Santos e ficou distante dos primeiros colocados da tabela do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, hoje passando pelo time, pela comissão técnica e pela diretoria. Eu não quero que jogadores saiam, como parece que vai ser o caso do John. Não quero que uma comissão técnica que acabou de chegar vá embora, tampouco que a diretoria deixe o Botafogo. Mas tem críticas que vêm sendo feitas e nós vamos entender juntos hoje como o Botafogo se colocou nessa condição de não estar brigando neste momento pelo título brasileiro. O Botafogo agora precisa focar nas Copas do Brasil e Libertadores. E se lá na frente estiver próximo novamente dos primeiros colocados, pensar no Brasileirão. Hoje não é a realidade e há motivos para isso, galera. Ontem, falando inicialmente então sobre campo e bola, o Botafogo entrou num 4-2-3-1, variando para o 4-4-2, com o John no gol, Vitinho na lateral direita, Pantaleão e Barbosa na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda, Alan, Marlon Freitas pela direita, Arthur, Savarino meia central, Monturo vindo da esquerda para dentro e Arthur Cabral como centroavante. O Cruzeiro num 4-2-3-1, variando para o 4-4-2, com Matheus Pereira um pouco mais adiantado, pertinho do Caio Jorge. O Cruzeiro, além de trabalhar da forma como falei no vídeo de análise pré-jogo, com pontas vindo para dentro, ultrapassagens de laterais, também faz uma pressão forte no campo ofensivo. Não gosta de deixar o adversário sair jogando com tranquilidade. E para mais de 35 mil pessoas, o Botafogo inicialmente fazia um jogo equilibrado com a Raposa. Territorialmente, o Cruzeiro podia ter um leve domínio, mas nada muito diferente, tanto que não criou tantas chances assim. E o Botafogo poderia, aos poucos, tentar se estabelecer jogando em casa, no campo ofensivo, à medida que o tempo fosse passando. Acontece que o Cruzeiro, que em várias partidas cansa após os 30, 35 minutos do primeiro tempo, conseguiu fazer um gol antes disso, porque o John num timing horroroso, quase saindo do Botafogo, já seguindo perfil do West Ham em rede social, pertinho de jogo importante, falhou, e falhou de maneira bizonha. O Cruzeiro marca em cima, o John de qualquer jeito repôs a bola para o Alan, sem que o Alan estivesse observando, zona perigosíssima. O Cruzeiro, certinho na marcação, ficou com a bola, soube trabalhar, o Botafogo tentando novamente se organizar defensivamente, já que foi surpreendido com a posse de bola do Cruzeiro naquele momento. O passe entrou para o Matheus Pereira e quem viu a análise pré-jogo vai lembrar, o Cruzeiro explora hoje a subida dos laterais, e eles tinham o William pela direita e o Kaique Bruno pela esquerda, que vem fazendo um bom campeonato, e a entrada dos pontas, o Christian, veio da direita para dentro. Quando o John perdeu a bola, o time do Botafogo precisava saber como joga o Cruzeiro tendo a posse no campo ofensivo. O Matheus Pereira teve tranquilidade, tomou um café, jogou videogame, ficou esperando tranquilo, até que o Kaique, num tipo de jogada muito trabalhado pelo Léo Jardim, ultrapassou e recebeu do meia, que é muito bom. Cruzou. Quem veio para dentro? E o Botafogo deveria saber? Exatamente. O Christian, que começa o jogo aberto pela direita e trabalha por dentro quando necessário. 1-0 Cruzeiro, o John também não esticou o braço da melhor maneira e ali o Botafogo teria muita dificuldade para empatar e virar o jogo. Numa tentativa, num abafa, o árbitro chegou a marcar um pênalti no Arthur, o VAR chamou e o pênalti foi retirado. Não vou entrar no mérito se foi pênalti ou não. Veja um pênalti marcado para o Palmeiras horas depois contra o Vitória no Barradão. Empate em 2-2. Pois bem, galera, o Botafogo então muito mal a partir do gol e o John trouxe para o jogo, com o estádio lotado, um nível de nervosismo muito grande, porque ele está perto de sair. Começou a seguir o West Ham nas redes sociais. Falhou no gol. Quando pegou na bola novamente,
foi vaiado por grande parte da torcida. Uma parte resolveu aplaudir, depois não teve mais vaia para o John. Mas o time também ficou nervoso com aquilo, começou a errar tecnicamente. Então, com o Botafogo num abafa, mal posicionado, o Savarino tentou o cruzamento para dentro, a bola bateu na defesa deles, o Barbosa, que já tinha amarelo, não pôde fazer a falta quando tomou o drible do Caio Jorge lá na frente. E a leitura do Botafogo foi ruim. Caio Jorge subiu pela direita. Muita gente cobrando que o Marlon Freitas desse o pique em diagonal para encontrar o Matheus Pereira e não deixá-lo finalizar. Gente, com todo respeito e educação, o Marlon Freitas até erra no lance no final. Não sei se ele conseguiria desfazer a besteira do time, mas o Marlon Freitas não conseguiria, naquele espaço, chegar ao Matheus Pereira. Se ele corresse em diagonal para dentro, buscando o meia do Cruzeiro, ficaria para trás. A torcida poderia aplaudir, ele poderia tentar um carrinho, mostrar muita disposição. Não chegaria, o campo é muito grande. Campo de 11, 105 por 68, muitas vezes na televisão e até na arquibancada é distorcido. Não é exatamente aquilo que a gente vê. Ali embaixo é diferente. E o Marlon não chegaria naquela bola. O que ele poderia ter feito é ter acreditado que o Caio Jorge conseguiria o cruzamento. E aí tentar fechar em diagonal já dentro da área para interceptar a bola. E não para marcar o Matheus Pereira, porque seria difícil. Então, o Caio Jorge levou, chegou perto do fundo do campo, foi inteligente, temporizou. Ali o Caio Pantaleão teve que travar também. O Marlon acreditou que a bola fosse sair. Ele parou. Se ele não para e tenta interceptar, talvez o Botafogo pudesse ter tido melhor sorte. Não é garantido. O Marlon não fez um bom jogo, como muita gente não fez. Não estou defendendo o Marlon Freitas aqui pela partida de ontem. Atenção, foi muito mal, errou passes bobos, deixou a torcida irritada, foi substituído no segundo tempo pelo Danilo. Mas estou falando do lance do segundo gol, que é muito mais um erro coletivo de um time que estava atônito, um time que estava muito desorientado e não conseguia progredir com a bola e marcava mal. O Pantaleão parece ter se machucado naquele lance. Cruzamento, Matheus Pereira, 2-0, Cruzeiro. O Botafogo não teve mais chances no primeiro tempo. E o Pantaleão saiu sentindo alguma coisa que a gente só vai saber ao longo da semana, a gravidade. Há quanto tempo no canal Fabiano Bandeira a gente fala que o Botafogo só tem um Pantaleão e que jogando o tempo inteiro, uma hora vai ter problema físico, porque é humanamente impossível jogar todas aqui no futebol brasileiro com o calendário insano que nós temos. O Jair foi vendido, bacana, o Pantaleão chegou, substituto à altura, até melhor por conta da experiência. O Jair pode vir a ser mais jogador. O Pantaleão é muito bom hoje. Só que não dá para jogar toda, gente. O calendário cobra. E cobra sendo muscular ou sendo trauma se você não tiver uma reposição à altura. E o Botafogo não teve o senso de urgência. Reuniões e mais reuniões com o Novo Horizontino pelo Dantas, que é um baita zagueiro, pelo menos lá no Novo Horizontino. Eu espero que venha para o Botafogo e seja muito bom aqui também. Mas se não dá com o Dantas, não tem outro zagueiro no mercado, no segundo tempo, Barbosa pela direita, David Ricardo pela esquerda. A cada bola que o John tocava para o Barbosa pela direita, menos 5, 10 segundos numa jogada até ele ajeitar o corpo para sair jogando. Barbosa pelo lado direito, torto, e o David Ricardo pelo lado esquerdo. O Botafogo não tinha um zagueiro pela direita no segundo tempo, até para acelerar, para sair jogando. E quarta-feira, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino. Se o Pantaleão não tiver condições, quem joga pelo lado direito da zaga? Eu venho falando, tá gravado. Quando eu erro, eu falo, galera, não adianta eu chegar aqui e falar que não disse porque tá gravado. Errei, acabou. Só que eu venho falando, e muita gente vem falando, zagueiro pela direita, mais um volante, mais um ponta, mais um centroavante. Vocês acham que o Arthur Cabral errou tudo que errou ontem porque ele é ruim de bola? Arthur Cabral já chegou fazendo gol, fez gol no Vasco, fez gol no Corinthians, fazendo pivô, dando bons passes. É um jogador de qualidade, mais de 100 gols na Europa, que vai contribuir muito provavelmente com o Botafogo. Mas não adianta, se o treinador não confia no Maestriani, precisa ir ao mercado do Botafogo, porque o Arthur Cabral
pode estourar, gente. Não tem conversa. O camarada estava muito cansado e ele fica cansado ao fim dos jogos. É um jogo de muita disputa, muito embate físico, muito desgaste com zagueiros altos e fortes, como ele é forte também, alto, o tempo todo brigando com o zagueiro. Isso desgasta muito. E o treinador não tira, porque não confia em quem está no banco. O Botafogo precisa de outro centroavante. Também vem sendo falado por aqui em vários lugares. Eu estou citando o canal que eu trabalho, que eu tenho, e o maior carinho aqui com a galera que troca ideia comigo. Então, o time em campo fez besteira, o John errou individualmente, o time não estava bem organizado para frear as ações do Cruzeiro, e a diretoria, não contratando da melhor maneira, prejudica também. E detalhe, o Botafogo poderia estar melhor, mesmo tendo contratado agora na janela do Mundial. Para uma rápida comparação, um clube super elogiado, Flamengo, que empatou ontem com o Ceará, terminou o jogo do meio para frente com Alan, Everton Araújo, Saul, Vitor Hugo, Juninho e o Samuel Lima, que é um bom jogador realmente. Mas compara com o time do Botafogo que terminou: Danilo, Nilton, Savarino, Joaquim Correa, Arthur Cabral, Montoro. Um time bom também. O Botafogo que terminou o jogo ontem não é pior que o Flamengo que terminou o jogo de ontem. Por mais que falemos de planejamento de um ou de outro. Mas o Botafogo precisa de peças específicas para algumas posições. De quarta-feira tem Copa do Brasil. E sábado tem Fortaleza em Fortaleza pelo Brasileiro. E no outro meio de semana tem LDU pela Libertadores. Depois tem Brasileiro. Depois tem Altitude. O Botafogo voltou para o segundo tempo inoperante, sem conseguir produzir. E aos 11 minutos, um pouco mais, o David Ancelotti fez 3 trocas. Colocou o Nilton no lugar do Alan, o Cuiabano no lugar do Telles e o Joaquim Correa no lugar do Arthur. No início, o Correa ficou um pouco mais pela direita, depois trabalhou por dentro. Savarino vinha para o lado direito. O Joaquim Correa tabelando, tentando algumas jogadas, mas nada muito claro. Tivemos um cruzamento do Cuiabano e tivemos um baita lançamento do Cuiabano também, se bem me lembro, para o Savarino, que dominou bem, finalizou. Ali o Botafogo merecia o gol. O venezuelano, que foi muito valorizado ontem pela torcida, com aquela imagem bacana na leste, poderia ter feito pelo menos o primeiro para o Botafogo pressionar mais o Cruzeiro. Mas quem viu o vídeo de análise pré-jogo lembra que eu falei que quando o Botafogo tivesse escanteio ou falta perto da área, poderia bater fechado, porque o Cruzeiro tem dificuldade na bola aérea, mas tem muita dificuldade na bola aérea defensiva quando ela vem fechada. A comissão técnica do Botafogo tem gente capacitada para estudar o adversário. Não é possível que ninguém tenha visto que o Botafogo, trabalhando com a bola fechada, poderia levar mais perigo. Conclusão: desde o primeiro tempo, escanteio pela esquerda, era o Telles batendo aberto. Escanteio pela direita, era o Savarino batendo aberto. E o Botafogo sem levar perigo à defesa adversária. No segundo tempo, o Telles não estava em campo, Savarino fechado, Barbosa, tum! Cássio teve que fazer uma defesaça. O Danilo jogou pouco tempo, mas gostei da mobilidade dele, marcando, indo ao ataque, canhotinha com qualidade, você percebe a movimentação. Algumas jogadas companheiros não entenderam, mas muito pouco ainda, claro, para ver do Danilo. Acredito muito nele, contribuindo com o fogão na sequência. Beleza, galera? Quarta-feira já tem. O Botafogo enfrenta o Bragantino e tem que garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo deu fogão 2-0 no Newton Santos. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho, dando aquela moral. Abraço, valeu, fui, fogo!